fazer aqui o disclaimer que qualquer tipo de análise feita neste webinar não constitui qualquer tipo de recomendação. Para isso deverão sempre consultar o vosso gestor de conta cá no BIG. Muito bem, pegando aqui na temática deste webinar, hoje quero fazer aqui convosco aqui um exercício. Portanto, a ideia aquilo que proponho fazer é, fiz aqui uma filtragem pelos títulos do S&P 500 que apresentam ao dia de hoje a maior dividend yield, que era essa a temática deste webinar. Depois iremos analisar um pouco aqui algumas particularidades, onde é que elas estão mais concentradas, quais os setores que têm e a yield média por cada um dos setores, isto das empresas que nós encontramos aqui. O porquê de serem 80 empresas é simples, existe um benchmark, portanto um ETF que usa esta métrica como benchmark, e foi por aí que nos baseámos para preparar esta ação. Depois iremos passar aqui um pouco para a plataforma, para a Big Global Trade, para analisar alguma destas empresas no gráfico. Portanto, dando aqui início a esta apresentação, tenho aqui esta informação que a dividend yield do S&P 500 ao dia de hoje é cerca de 1,7%. Portanto, se pegarmos em todas as empresas do índice e calcularmos a sua dividend yield ao dia de hoje, temos aqui uma rentabilidade de cerca de 1,70, que é francamente abaixo, neste caso, dos níveis de inflação, e mesmo quando a inflação estava na casa dos 2%, ainda assim estava ligeiro abaixo. No entanto, fazendo esta filtragem das 80 empresas, veja-se que a yield média, portanto, se fizermos a média de todas estas empresas que aqui estão, temos logo uma yield média na casa dos 4,37. Portanto, ver que se nos quisermos focar um pouco mais neste tipo de investimento, conseguimos obter logo empresas que pagam uma yield maior sobre o montante que nós investimos. Lá está, a desvantagem, digamos assim, de pegar no S&P como um todo, é que temos, por exemplo, empresas que pagam 9,62, que neste caso é a empresa que paga mais dividendo ao momento no S&P, mas também temos algumas empresas que não pagam dividendos, ou, por exemplo, outras que têm algum peso no índice, nomeadamente as tecnológicas, mas que depois a dividend yield não é assim tão elevada, portanto falamos de muitas vezes yields próximas de 1%, algumas abaixo disso, ou até 1,5%, digamos. Portanto, esse não é, como já iremos ver, não é um dos setores não dos setores dominantes para quem quiser ter uma carteira exposta aqui ao recebimento de dividendos, ainda que depois tenha outras vantagens ao nível do crescimento do valor do título, da sua valorização. Portanto, para fazer aqui este início, esta introdução, era este ponto. Portanto, filtrar as 80 empresas do S&P 500 que pagam a dividend yield mais alta, e fazer aqui também uma nota que não olhamos a qualquer outro fator. Portanto, o filtro que corremos só diz mesmo respeito à yield, portanto não vimos fatores de endividamento ou avaliação, portanto não temos isso em consideração. No entanto, é importante ressalvar, como é óbvio, que essas métricas são bastante importantes, portanto não olhar apenas para a yield quando pensamos em comprar um título, olhar para outras métricas, mas aqui o objetivo era mesmo fazermos uma análise neste sentido. Portanto, aqui depois, passando um bocadinho aqui à listagem, vemos que as yields mais altas são aqui estas, de facto, na casa dos 9,62, alguma na zona dos 7, 5, e o grosso, diria, está aqui concentrado entre os 4 e os 3 qualquer coisa. Portanto, essa seria aqui o grosso destas carteiras. Daí depois a média para fazer os tais 4,37%. Se quisermos agarrar aqui um pouco na distribuição, veja-se que os principais setores e os setores que têm maior peso nesta amostra de 80 empresas são, sem dúvida, aqui o setor das utilities, o setor financeiro, imobiliário e energético. Portanto, setores que, por norma, negociam quase sempre a múltiplos mais baixos, são empresas muitas vezes quase de rendas, não é? Muitas vezes grandes monopólios ou grandes conglomerados que são bastante estáveis e conseguem pagar grande parte dos seus rendimentos aos investidores. Pelo menos assim esperemos, ou seja, que não usem a totalidade dos seus rendimentos para pagar o dividendo, é sempre um mau sinal. Mas aqui
muitas destas empresas, portanto aqui utility, estamos a falar normalmente em empresas do setor das infraestruturas, portanto tudo o que diga respeito muitas vezes a parcerias até com Estados, com o Estado, neste caso é norte-americano, com o governo norte-americano, portanto empresas bastante sólidas, tudo o que diga a respeito à distribuição de água ou distribuição de gás, alguns desse tipo de setores, setor financeiro, portanto aqui banco ou até alguns setores, alguns bancos locais que possam existir que providenciem crédito ou então às vezes crédito até de setores mais específicos, não só créditos pessoais, mas por exemplo só créditos para empresas ou de outra variante. Imobiliário, aqui na vertente imobiliária, por norma o que temos são os tais REITs, portanto Real Estate Investment Trusts, que são fundos de investimento, portanto detêm imóveis, esses imóveis recebem rendas e depois os REITs são obrigados a pagar 90% das rendas que recebem aos seus investidores. Portanto, um REIT na prática é uma estrutura social diferente, digamos assim, própria, que existe nos Estados Unidos e tem como obrigação legal transferir ou fazer o pagamento desses dividendos para os acionistas, ou seja, não pode acumular essas rendas que recebe. E, por último, aqui o setor energético, sempre com yields bastante altas, é historicamente um setor que tem yields bastante altas, sobretudo depois de nos últimos anos ter estado bastante massacrado pela passagem para energias mais renováveis, tudo o que seja setores de energias fósseis, digamos assim, foi bastante vendido, bastante desvalorizado, e convém também relembrar que a yield de um título, de uma ação, é uma função entre o dividendo que a empresa paga e o preço a que este cota. Ou seja, nós podemos ter aumentos de yield por duas formas, ou mantemos o preço constante e a empresa aumenta o pagamento de dividendo, ou, por outro lado, mantém-se o pagamento do dividendo, mas o preço a que a ação cota diminui. Portanto, ou por uma via ou por outra, temos aumentos de dividend yield. É sempre importante tentar perceber porque é que estas yields estão onde estão, para também não sermos apanhados naquilo que por norma se chama uma yield trap, portanto, uma armadilha de yield, ou seja, fazermos um filtro aqui como eu tinha feito e irmos correr atrás, digamos, das yields maiores sem saber mais nada. Tenham sempre atenção a isto. Muitas vezes estas yields podem estar a aumentar porque imaginemos que os títulos desvalorizaram com alguma importância e isso faz disparar a yield. Portanto, tenham alguma atenção com estas tipos de análises mais simples. Depois, aqui as outras conclusões que podemos tirar era aquilo que já tínhamos referido. Portanto, tudo o que seja estes setores aqui de tecnologia de informação, serviços de comunicação, por norma tem um peso menor, peço desculpa, neste tipo de mercados, de procura por dividendos maior, sendo que depois aqui, neste caso do consumo discricionário e dos industriais, só há uma empresa no grupo, como iremos ver a seguir. Portanto, a amostra também, de certa forma, é um bocadinho mais, é pequena para tirar grandes conclusões, e é isso que vemos aqui, ou seja, caso queiramos fazer aqui uma média por setor, verificamos que, por exemplo, nestes casos, no consumo discricionário, nos industriais e nas tecnologias de informação, só temos uma empresa nesta amostra, e aqui nas tecnologias de informação há duas, mas ainda assim eu desconsiderei porque achei que não era uma boa representação, ou seja, apenas tínhamos uma empresa, essa empresa podia ter uma yield muito alta quando comparativamente à média do setor, então acabei por desconsiderar. Portanto, podemos ver que estes setores, por exemplo, da comunicação, do imobiliário e materiais oferecem as yields mais altas. Veja-se, yields aqui na casa dos 4,46, 4,86, e tinha-me visto aqui, falta-me a comunicação, onde é que ela está? Está aqui em baixo, portanto, na casa dos 5,82, portanto, temos aqui yields bastante elevadas nestes setores, ainda que, veja-se, elas são bastante próximas. Portanto, era aquilo que eu dizia, a média diria que está entre os 3 qualquer coisa e os 4,20, portanto, de yield. Como é óbvio, depois temos os outliers, aquelas 2 ou 3 empresas que têm yields de 9%, 7%, mas a maioria concentra-se aqui neste âmbito entre os 3, diria, e os 4 qualquer coisa. Portanto, esse será aqui aquilo que consideremos uma yield alta para o âmbito do mercado dos Estados Unidos. Passando aqui agora um pouco para a Big Global Trade, eu tinha deixado aqui já umas 10 empresas e depois também tenho aqui alguns ETFs que já falaremos de outra questão, entretanto. Tinha tirado aqui algumas que não só ofereciam yields interessantes, como depois tinham aqui alguns padrões gráficos que eu achei que eram relevantes. Relembrar que muitas dessas empresas
pertencem a alguns setores, ou, por exemplo, o energético, que tem tido uma performance bastante interessante desde o início do ano, não é? E podem já estar algo valorizadas demais e agora ter aqui uma tendência de aproximação à média, de reversão à média, e era isso que eu tentava de certa forma filtrar um bocadinho, não foi possível em todas, mas vamos ver aqui umas, por exemplo, esta aqui, neste caso a Bristol Myers, uma empresa do setor da saúde, portanto, que vinha aqui a romper em alta deste nível, veja-se bem. Estas velas, aliás, são velas semanais, portanto, esta média que veio aqui a verde são 40 semanas, que na prática equivale à média de 200 dias, portanto, uma média de longo prazo. Portanto, um ativo que negocia com força acima da média de longo prazo. Vejam que agora, até nestes últimos dias, tem encontrado aqui bastante resistência nesta zona, aqui nesta casa dos 78 dólares, mas tem-se aproximado com bastante força mesmo, com o mercado a desvalorizar e a cair. Temos visto aqui bastante pressão compradora nesta empresa, na Bristol Myers. A nível de yield, é uma daquelas que tem talvez uma yield mais baixa, na casa dos 2,93, portanto, não é, quando comparada com outras, é óbvio, não é uma das melhores pagadoras, digamos assim, em termos de dividendo. No entanto, podemos optar por ter um dividendo mais baixo, mas ter um maior potencial de valorização do título. Portanto, imaginemos que se este título valorizar 15%, 20%, somamos a isso os 2% da yield e dá-nos o nosso retorno total. É importante também relembrar que pouco importa se uma empresa tem uma yield de 9%, se depois cai 50%. Não é? Portanto, ficamos debaixo d'água em 40%. Portanto, o ideal aqui é conseguirmos aliar uma empresa que pague bons dividendos, mas que tenha também uma valorização ascendente, uma valorização positiva. Caso contrário, como é óbvio, os dividendos mitigam ou reduzem alguma das perdas que possamos ter, mas ainda assim acabaremos com performance negativa ao final de um ano ou do período de investimento que decidirmos. Portanto, isto é sempre um fator a ter em conta. Lá está novamente atenção ao foco só na yield, que pode não ser informação suficiente para nos guiarmos e para tomarmos uma decisão de investimento. A outra que tinha visto seria aqui, sem dúvida, a Chevron, que nas últimas 2 semanas, uma empresa do setor da energia, tem desvalorizado bastante. Veja-se que desvalorizou mais ou menos cerca de 15%, portanto aqui uma queda importante. Procura novamente ganhar esta zona, este suporte aqui na casa dos 155 dólares. Se ganhar, pelo menos acalma um pouco a nossa expectativa e pode ser que tenha aqui, pelo menos durante algum tempo, um período ainda de lateralização durante mais algum tempo. Veja-se que, lá está, também foi uma empresa que valorizou bastante desde o final do ano passado, início deste ano, que tinha encontrado suporte aqui, veja-se neste nível dos 155, agora era importante ver o preço recuperar novamente aqui esta zona para eventualmente pensarmos numa entrada compradora, diria. Aqui este é um título que neste momento tem uma yield de 3,83%, portanto, acima da Bristol Myers. Por norma, também o setor energético é um dos setores que mais bem paga, digamos assim, que mais bem remunera os acionistas em termos de dividendos, e também estava bastante barato, digamos assim, era aquilo que estávamos a falar, tem sido muito vendido ao longo dos últimos anos. Veja-se, se andarmos para trás, digamos assim, uma empresa, neste caso, até a Chevron tem tido uma valorização mais ou menos linear, está agora próximo de máximos, mas muitas delas já tiveram máximos, foram vendidas durante anos e agora ganham novamente fogo, ou seja, aqui poderá ser um sinal também, um sinal interessante. Ela está aqui a retestar esta média de longo prazo, para já parece aguentar. Portanto, monitorizar este tipo de títulos para aqueles que quiserem entrar, que têm, por exemplo, yields positivas. Avançando aqui para a Philips 66, também uma empresa do setor energético, vejam aquilo que estava a dizer, ou seja, empresas que lateralizaram bastante nos últimos anos e depois caíram aqui na altura do Covid, e desde então têm vindo a ganhar aqui alguma força. Neste aqui tinha vindo a notar este padrão aqui, aqui este ombro, cabeça-ombro invertido, que na altura que tinha rompido, mas lá está, aquela semana passada, esta queda forte do mercado empurrou todos os ativos para baixo. Para já era ver se conseguia manter aqui o suporte nesta zona dos 90
91 dólares, mais ou menos 90 dólares por título. Para já tem conseguido aguentar. Vejam que esta semana temos aqui estas velas do género Doji, não é? Portanto, velas de indecisão, para já mesmo à semelhança como tínhamos tido aqui. Portanto, para já nem vendedores nem compradores ainda dominam, se bem que, se quisermos interpretaremos que a pressão vendedora ainda domina com alguma importância, porque a vela é vermelha e a vela de facto é descendente. Portanto, aqui para já algum sinal de um impasse. Ainda assim, uma yield de 4,29 nesta empresa, que tem tido também uma performance interessante desde o início do ano. Passando à próxima, a Merck, uma empresa também do âmbito farmacêutico, neste caso saúde, tem andado aqui consolidada já há algum tempo dentro deste retângulo. Vejam que ela tem aqui procurado cada vez níveis mais altos. Seria interessante para um eventual rompimento em alta deste retângulo, dar-nos indicação que o mercado está por trás desta empresa, está com força, está expectante relativamente ao futuro desta empresa. Vejam que a média começa a inclinar bastante, portanto, vejam esta inclinação da média, uma inclinação bastante ascendente, o que é um bom sinal. É sempre bom quando as médias de longo prazo deixam de estar, digamos, lateralizadas ou até em ligeira descida e começam a inclinar-se no sentido ascendente, portanto é sempre um bom sinal. Atenção que já por uma vez o preço tinha tentado romper aqui em alta e não conseguiu, mas para já pode ser aqui um eventual sinal de altista, digamos assim, comprador, que existe interesse nestes títulos, de referir que neste momento a yield da Merck é de cerca de 3,26, portanto, caso assistamos a uma valorização deste título, nomeadamente esta yield irá baixar, mas depois teremos toda a valorização potencial do título. Portanto, são sempre estas duas, digamos, variáveis que temos que ter em conta quando analisamos este tipo de ações. Uma empresa que tinha aqui, andava meio desaparecida, já não é, sem dúvida, uma das empresas principais, como foi no passado. Vejam-se, tem sido bastante vendida nos últimos anos, mas que agora parece estar aqui a querer reverter a tendência. Vejam este potencial cabeça-ombro muito grande, já com vários anos, portanto tentou retestar por várias vezes, tem vindo aqui, respeita agora, ou seja, estamos com o preço acima da média de longo prazo. Pode haver aqui algum sinal de reversão, isto pelo menos do ponto de vista técnico. Depois teríamos que ter uma análise fundamental que complementasse esta análise do preço, digamos assim. Para já, a IBM paga 4,89 de dividend yield, portanto uma yield interessante neste tipo de setor, portanto um setor mais de tecnologia de informação, que por norma, como sabemos, um setor que tem dividend yields mais baixas, porque são empresas ainda do setor crescimento, muitas vezes não querem começar logo a distribuir dividendos, preferem para já fazer investimentos com essa receita ou eventualmente fazer, por exemplo, em vez de fazer o pagamento em dividendos, fazer recompra própria de ações e com isso valorizar o título por outra via e remunerar os acionistas. Portanto, isso depois seria outra via, digamos assim, para chegar ao mesmo objetivo. Mas para já 4,89 de dividend yield e parece aqui ter um padrão técnico que suporta, digamos, pelo menos uma potencial valorização. Do ponto de vista técnico, volto a frisar, do ponto de vista fundamental, como é óbvio, é sempre importante verificar as contas da empresa, se terá ou não potencial, ou se pelo menos acreditamos que tem ou não potencial. Outra muito parecida ali com a Chevron, portanto a ExxonMobil, também é uma gigante do setor energético, neste caso do setor petrolífero. Tínhamos identificado aqui, vejam que negocia bem acima desta média de longo prazo. Tínhamos visto este ombro, cabeça-ombro, chegámos a comentar algum deles nos webinars. Vejam que tem tido uma valorização bastante expressiva. Neste momento paga cerca de 4,09 e, aliado a isso, tem tido um potencial ainda de crescimento, sobretudo quando acreditamos, enquanto esta situação toda do impasse na Europa a nível de fontes alternativas energéticas não ficar resolvido, sem dúvida que o petróleo vai manter um papel ainda importante, apesar do dia de hoje
o petróleo parecer não respeitar esta tese, digamos assim, mas acreditamos que estas situações não ficarão resolvidas rapidamente e com o aproximar do inverno e havendo escassez de gás natural, por exemplo, na Alemanha, não é? E nos países do norte da Europa, podemos ter aqui novamente uma corrida, digamos, a outras fontes energéticas e nisso, sem dúvida, que o petróleo ainda é rei, digamos, ainda domina, apesar de muita da capacidade instalada nos últimos anos ter sido retirada de mercado devido às migrações para as renováveis. Portanto, todo este setor energético ainda tem aqui algum potencial, vejam que negocia bem acima desta média de longo prazo, o que significa que estamos do lado certo da tendência, caso compremos, digamos assim, ainda que, como é óbvio, no curto prazo possamos ver aqui alguma lateralização ou aqui algumas desvalorizações, eventualmente veja-se que o preço está meio que lateralizado nas últimas semanas. Tivemos este aumento e depois aquela semana passada em que, como já tinha referido também, uma desvalorização tremenda, de forma geral, digamos, não houve muitas empresas que conseguiram sair impunes, portanto, aqui é um título também para deixar nas listas ou eventualmente para aqueles que já tenham manter posição. Aqui há também no setor de saúde, farmacêutico, vejam que respeitou muito bem esta média de longo prazo com uma vela bastante forte desta semana, o que é um bom sinal, ou seja, que aqui esta média de longo prazo não foi quebrada em baixo, o que nos dá aqui algum alento, aqui umas expectativas relativamente ao futuro da empresa. Lá está novamente, pelo menos do ponto de vista técnico, os fundamentais depois teríamos que analisar de forma mais detalhada. Para já paga cerca de 4,08, peço desculpa, ao ano, portanto uma yield também interessante para este tipo de ativos, se aceitarmos que depois ainda terá valorização subjacente, portanto podemos ter aqui uma rentabilidade total interessante neste setor. Uma outra empresa que tem vindo a respeitar também a sua tendência de maior prazo, mas encontra-se aqui numa zona mais crítica, seria aqui sem dúvida a Kraft, a Heinz, digamos assim. Vejam que tem respeitado perfeitamente esta linha de tendência, que já vem aqui desde meados de 2020, respeitou por várias vezes, agora negocia ligeiramente abaixo desta média e longo prazo, o que poderia ser um mau sinal, mas enquanto, diria, mantiver aqui respeito por este... Não é um nível, digamos, mas talvez uma zona, não é? Uma zona aqui de suporte entre os 32, os 34, portanto, teremos aqui alguma confiança que ainda há aqui alguma pressão compradora a sustentar este ativo. Para já paga 4,5% de yield, portanto, também bastante interessante. E vejam que são títulos, de certa forma, pouco voláteis, a não ser que exista algum catalisador que faça este tipo de ativos mexerem. Portanto, são empresas bastante grandes, bastante consolidadas. Portanto, uma empresa que podemos esperar que muitas vezes o pagamento do dividendo faça uma grande diferença na performance destes títulos, não tanto a valorização ou desvalorização destas empresas, destas blue chips norte-americanas. Num âmbito agora também um pouco diferente, aqui a Realty Income, um REIT, portanto, novamente aqui uma empresa que do ramo imobiliário, como tinha estado a falar, que paga dividendos mensais. Neste momento tem uma yield de cerca de 4,49. Vejam que está aqui bem consolidada dentro deste retângulo. Agora parece querer sair aqui deste nível em baixo, não é? Portanto, uma vela comprada com alguma força, e vejam que até na semana passada fizemos aqui mínimos próximos desta zona aqui dos 62,29. No entanto, houve aqui bastante pressão compradora e vejam-se das outras vezes estes pavios grandes, ou seja, significa que houve mínimos próximos desta zona. No entanto, houve aqui investidores interessados a comprar próximo destes níveis, o que é um bom sinal para a empresa. Ainda assim, aparenta estar de facto bastante consolidada, já o está cerca de final do segundo trimestre, do início do segundo trimestre de 2021, para já poderá continuar a negociar neste range, digamos assim, nesta zona portanto, isto será entre os 65 qualquer coisa e aqui os 73. Portanto, lá está, a yield fará aqui terá aqui algum peso na performance deste ativo.
Aqui, para terminar, destas 10 que tinha visto, aqui a Altria, portanto, uma empresa do ramo de tabaco, que tinha estado a respeitar aqui bastante bem esta linha de tendência. No entanto, foi novamente fortemente vendida. A Altria tinha tido bastantes dificuldades quando se começou a falar, sobretudo, de legislação a nível de venda de tabaco nos Estados Unidos. Depois tinham conseguido melhorar os resultados das empresas porque mudaram o público-alvo e começaram a vender muito em mercados emergentes, onde a classe média estava a crescer e a procura por tabaco estava a aumentar. No entanto, com a questão de inflação e perda de poder de compra, existe também uma pressão bastante vendedora no que diz respeito aos países emergentes e aqui, neste caso, a Altria poderá estar a sofrer um bocadinho por ter tanta exposição aos mercados emergentes. Relembrar que a Altria tem um dividendo de 7,95, portanto é das mais altas que aqui estão na lista, salvo erro, é a segunda ou a terceira mais alta que está aqui na lista. No entanto, tenham cuidado com estas desvalorizações, porque por um lado vai aumentar a yield, mas a questão é saber se a yield compensa. Veja-se que, por exemplo, desde este máximo até aqui, exato, caiu cerca de 23%. Se adicionarmos a isto o valor da yield, portanto, os 7, teremos aqui uma desvalorização na casa dos 14, 15%. Como é óbvio, é melhor, se compararmos em termos anuais, é melhor do que uma queda, por exemplo, do S&P 500, que é na ordem dos 20%, ou se compararmos com o Nasdaq, na ordem dos 27%, mas ainda assim tenham atenção que são desvalorizações relativamente expressivas, digamos assim, e que o dividendo pode não chegar para colmatar. Portanto, às vezes é importante olhar não só para o dividendo, como tenho dito, mas também potencial de valorização da empresa, por exemplo, ou olhar para outros fatores de qualidade, ou seja, a empresa está muito endividada, não está, tem um histórico de aumento de pagamento dos dividendos todos os anos, por exemplo. Se sim, durante quantos anos é que a empresa tem aumentado os dividendos? Qual é que é o esforço que a empresa faz para conseguir remunerar os acionistas? Também é sempre bastante importante. Nunca queremos uma empresa que, para manter a yield que tem, tenha que pagar, por exemplo, a totalidade das receitas, digamos assim, porque coloca a empresa numa situação financeira bastante frágil, o que também não faz grande sentido. Portanto, há aqui várias variáveis a controlar e a monitorizar, digamos, para antes de investir neste tipo de ações. Não sei, eu entretanto não fui dizendo, mas não sei se tem alguma questão. Se tiverem, sintam-se à vontade para deixar no chat ou algum título que tenham visto. Pronto, pode não estar aqui na lista, eu não vou saber as yields, mas podemos ver aqui um bocadinho o gráfico de alguma delas, caso tenham esse interesse. Só deixar aqui, entretanto, antes de passarmos para isso, ver aqui, eu tinha deixado alguns ETFs, isto porquê? Porque uma das formas mais simples, diria, para aqueles que quiserem, por exemplo, como eu tinha dito, o filtro que nós corremos destas 80 empresas só tinham por base, digamos assim, a dividend yield. No entanto, existem alguns ETFs, ou então quem quiser pode fazer esse trabalho por si próprio, digamos, mas às vezes é mais fácil ver os ETFs. Este ETF que tem aqui as 80 empresas é este que eu deixo aqui, que é o SPDY. Portanto, isto aqui mais não é um ETF que representa as empresas que têm o maior dividendo no S&P 500. Portanto, todas estas 80 que eu referi estão neste ETF, para aqueles que quiserem ter exposição de uma forma simples. Este pode ser uma ideia. Estava há pouco até a ver, reparem aqui, eu vou pôr em comparação com o S&P 500, fazer só aqui gráfico de linhas, não é este que eu quero, percentagem comparativa. Vejam bem que desde o início deste ano, portanto é 3 de janeiro mais ou menos, vejam que este ETF que nós estamos a falar aqui, portanto os que pagam o maior dividendos, desvalorizou cerca de 10%, enquanto que o S&P desvalorizou 19%. Portanto, claramente este tipo de empresas também tem aqui um perfil de segurança, acrescido que pode ser interessante para alguns investidores, como é óbvio, depois, caso o S&P 500 reverta, a performance deste ETF provavelmente também é mais lenta, digamos assim. Ainda assim, a longo prazo, nós conseguimos muitas vezes com este ETF ter uma boa performance aliada a uma volatilidade mais baixa.
portanto, o que também é sempre bom para uma carteira do investidor, conseguir ter um retorno anual na casa dos 6, 7, 8, 7%, mas com menos volatilidade que o S&P 500 na sua totalidade. Portanto, se quisermos ver isto de uma forma ajustada ao risco-retorno, teríamos um perfil de risco-retorno melhor, digamos assim, o que é sempre interessante. Outra sugestão, outro ETF que nós deixamos aqui, este dos Dividend Aristocrats. Não sei se algum dos participantes está familiarizado com o conceito dos aristocratas, ou então até mesmo dos Dividend Kings. Se sim, digam só aqui algum feedback na caixa de chat, mas para aqueles que não estão ou que possam não estar, portanto, os Dividend Aristocrats são todas as empresas que vão fazendo o pagamento, vão aumentando o pagamento de dividendos nos últimos 25 anos, ou seja, em 25 anos aumentaram sempre o dividendo e nunca tiveram problemas, portanto são empresas por norma bastante sólidas. E depois temos os Dividend Kings, que são menos, que são empresas que fizeram aumentos consecutivos de dividendos durante 50 anos. Portanto, estas são por norma empresas muito sólidas que têm aqui, digamos, são mais nicho, não é? Ou seja, estes filtros que se correm são, digamos, de nicho, mas ainda assim há empresas interessantes nestes ETFs. Podem, por exemplo, pesquisar pelo nome do ETF e depois ver que ações é que lá tem e ver que tipo de ativos são. Vejam que este ETF dos aristocratas tinha tido aqui uma desvalorização de cerca de 14%, também abaixo do S&P 500, portanto, novamente aqui um perfil defensivo, digamos assim, mais ativado. Outro que também tem sido interessante, este ETF, que são high dividend, portanto, dividendos altos e baixa volatilidade. Vejam que também desde o início do ano tinha tido, a ver aqui só, vejam este é interessantíssimo, portanto, novamente, desde o início do ano tinham tido apenas uma desvalorização de 6% quando comparado com os 19% do S&P 500, portanto, para aqueles que quiserem ter um setor mais defensivo, mais estável e que pague bons dividendos para gerar algum rendimento das vossas carteiras, este tipo de ETFs pode ser interessante, ou então lá está, ver quais as empresas que estão presentes nestes ETFs e fazerem a alocação conforme preferirem. Por exemplo, se não quiserem estar tão expostos a um setor, a um determinado tipo de empresa, a uma empresa específica, de certa forma quase criarem o vosso próprio ETF ou o vosso próprio fundo, digamos assim, pode ser aqui uma ideia interessante. Aqui também este da Schwab é um bocadinho mais focado à semelhança do próximo que vou mostrar, um bocadinho mais focado à semelhança do seguinte, mais focado na qualidade das ações. Portanto, eles correm alguns filtros de rácios de dívida para selecionarem, portanto, fazem a filtragem por yield, digamos, e depois dentro das yields mais altas, quais são as empresas que têm mais qualidade, e mesmo assim, veja-se, a performance foi melhor que a do S&P 500, portanto temos aqui o da Schwab, o SCHD e, por último, este aqui da Wisdom Tree, novamente muito semelhante, ou seja, tem aqui um foco em qualidade e crescimento do dividendo. Portanto, isto pode ser bastante interessante para uma carteira de longo prazo, porque, digamos, os gestores do ETF o que fazem é ter aqui um foco em ações, empresas com qualidade e que vão crescendo os dividendos, vão pagando mais, digamos assim, ao longo do tempo, de forma saudável financeiramente. O que era aquilo que estava a referir, é sempre importante. Não podemos desejar, nem nós enquanto investidores, que os dividendos, ou melhor, que o pagamento de dividendos ocupe uma grande percentagem do esforço financeiro de uma empresa, porque basta haver um período pior nessa empresa que deixará de ter capacidade de pagar os dividendos e, eventualmente, poderá ter até problemas de tesouraria ou de outro âmbito. Portanto, é sempre um mau sinal. Ainda assim, veja-se desde o início do ano uma desvalorização de cerca de 13%, quando comparada com os 19% do S&P. Novamente, estes setores têm este tipo de ações, por norma são ações grandes, consolidadas, têm aqui sempre um perfil mais defensivo. Tenho aqui uma pergunta: podemos receber dividendos de alguns ETFs? Exatamente, ou seja, todos estes ETFs
eles pagam dividendos como se fosse uma ação. O que acontece é, imaginemos que tem aqui 80 ações, elas pagam, digamos assim, vão pagando o dividendo ao fundo, à empresa que gera o ETF, e depois essa empresa, por norma também é trimestralmente, algumas que é mensal, outras que é semestralmente, pagam esses dividendos, peço desculpa, aos investidores no ETF. ETF dividendos com melhor performance, aqui o HDV, ver aqui qual é este. Este é o core, exatamente, ou seja, é muito semelhante, portanto também são empresas, são digamos as empresas principais do S&P que pagam dividendos. Vejam exatamente, ele deve ter aqui, a nível desde o início do ano, teve aqui uma performance, exato, quase no, digamos, no 0,0, não é? Se depois somarmos a isto o dividendo, portanto uma performance bastante próxima de zero, o que num ano em que o S&P cai 19%, não perder, é sempre um bom ano. Portanto, lá está, novamente esta tese aqui a realizar, são empresas de setores mais defensivos. Deixa-me ver aqui uma pergunta que tem um texto um pouco maior. Às vezes acaba por ser mais importante escolher as empresas que aumentam dividendos do que ter dividendos altos. Há empresas que têm uma dividend yield de apenas 1,5, mas um aumento de dividendo constante após 10 anos e estar a receber 5 yield on cost. Exatamente. Pois é, exato. Ou seja, o ponto que está a fazer é um pouco aquilo que eu estava a dizer. A yield é uma métrica interessante de olhar, mas é isso que diz. Ou seja, uma empresa que paga, por exemplo, 1,5% ao ano, pode continuar a aumentar este dividendo. Imaginemos que aumenta 25% o dividendo todos os anos durante 10 anos. Se nós só fizermos o investimento uma vez, a yield que vamos receber no nosso custo de investimento aumenta bastante. Portanto, é este fator que este participante está aqui a referir, o yield on cost, ou seja, quanto é que nós recebemos hoje pelo montante que investimos. Como é óbvio, este montante, esta yield on cost, é uma métrica de maior prazo, ou seja, temos que ter o investimento já consolidado há alguns anos, digamos assim, não é uma coisa que se veja facilmente de um trimestre para o outro, digamos assim. Ainda assim, a pouco e pouco, este crescimento sustentado dos dividendos nas empresas acaba por ser melhor do que se calhar ter uma empresa que pague um dividendo de 7% hoje, mas depois não o aumente durante 5 anos e tenha uma desvalorização, por exemplo, que seja de 10% ao ano, ou seja, em termos reais até acabaremos por perder, por desvalorizar o nosso património ou o nosso investimento. Portanto, este participante tem aqui um bom ponto e era um bocadinho aquilo que tinha vindo a referir. E também para não me tornar repetitivo, mas a questão da yield, da dividend yield, acaba por ser só uma das métricas ou uma das variáveis que devem ter sempre atenção, olhar bastante ao histórico de aumento de dividendos, porque nós, enquanto acionistas, também queremos que o nosso investimento seja remunerado a prazo, ou seja, não é só uma vez, não é? Eu quero, já que estou investido neste título ou neste ETF, eu quero que todos os anos vá recebendo um bocadinho mais, face ao montante que lá tenho depositado, digamos assim, e só dessa forma é que conseguimos capitalizar os nossos ganhos e até beneficiar do efeito de composição de juros, porque depois acabaremos por ter uma posição maior a receber uma yield fixa, porque é percentagem, mas acaba por se refletir no nosso yield on cost, ou seja, o custo que pagamos neste momento, o dividendo que recebemos, já a rentabilidade aumenta, depois o aumento é exponencial, é isto que eu quero dizer da rentabilidade. Lá está, isto são estratégias para longo prazo, portanto não vale a pena, diria, é a minha opinião, vale o que vale, não penso que não vale a pena tentar andar a correr atrás daquelas que pagam o melhor dividendo este ano, mas sim fazer uma estratégia, escolher meia dúzia de empresas ou eventualmente um ETF para ter essa exposição e deixar uma posição para longo prazo e beneficiar deste tipo de empresas que são bastante interessantes e receber os dividendos, este rendimento acaba por ser sempre um bom extra, digamos assim, uma boa performance adicionada aos nossos investimentos. Não sei se há mais alguma questão. Entretanto, eu vou para aqueles que têm o Telegram do Big. Eu vou deixar lá este PDF com este texto, portanto, não tem qualquer problema. Para aqueles que não tenham e que queiram receber, deixem-me só uma mensagem no chat a dizer quero, por exemplo, ou quero receber, que eu depois vejo os e-mails de cada um e envio-vos o PDF sem qualquer problema para que possam ter acesso a este documento, caso queiram ver as empresas que estão aqui
estão aqui selecionadas. Ainda assim, volto a ressalvar que isto é um filtro simples, portanto, isto é um filtro pela yield, as que têm a yield mais elevada do S&P 500, não tem qualquer tipo de seleção. Foi uma coisa, digamos, um estudo meramente académico, digamos assim, para tentar perceber aqui um bocadinho as diferenças nos números e como é que estão as performances de alguns diferentes setores. Portanto, vou deixar, já vejo que há aqui alguns participantes que estou a deixar os seus e-mails, não tem qualquer problema, eu entretanto fico aqui a aguardar um pouco. Eu depois envio já quando terminar aqui o webinar, eu esta tarde envio o PDF para todos vós e deixarei para aqueles que têm o Telegram, deixarei lá no Telegram, escuso de enviar caso não queiram por essa via. Aqui. Ok, eu vou pôr lá também, um participante pede para eu deixar os ETFs que apresentei na plataforma. Eu vou modificar isso e vou acrescentar ao PDF, não se preocupem, deixo lá também os nomes e os stickers e fica tudo disponível para verem, portanto não tem qualquer problema. Aproveito também para relembrar que amanhã de manhã o webinar das 10, portanto normalmente é aquele especial temático de Forex, matérias-primas e cripto, vai ser um webinar especial de Forex, portanto aqui o regresso da volatilidade nos mercados, convido a todos a participar, será a hora do costume, portanto às 10 da manhã, a entrada é com o link do webinar das 10 da manhã, ainda assim será um pouco diferente, portanto não será uma análise de mercado, será algo mais neste género, um webinar de caráter especial, digamos assim. Falaremos um bocadinho de alguns indicadores macroeconómicos a ter em conta quando analisar pares cambiais, o regresso do carry trading, portanto o diferencial de taxas de juros, portanto teremos aqui toda essa vertente no webinar da manhã. Convido a todos a participarem e aqueles que puderem, claro, no webinar da manhã. Relativamente ao webinar de hoje, não sei se ainda há mais alguma questão. Não vendo aqui mais questões, agradeço o tempo que despenderam aqui connosco esta tarde. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Eu de seguida envio-vos já àqueles que tenham pedido, claro, o PDF com os títulos. Se não falarmos, entretanto, desejo a todos o resto de uma boa tarde e bons negócios. Previsto algum webinar sobre obrigações? Para já não, mas pode ser um tema que, caso haja interesse, nós faremos com todo o gosto. Tivemos aqui há 2, 3 semanas, salvo erro, sobre obrigações, mas uma introdução, digamos assim, não sei se era esse o âmbito que procurava ou se era algo mais específico. Ok. Um webinar, ok, mais atual, ok, das obrigações. Não, eu apontei aqui a sugestão, um webinar semelhante a este, mas com a Europa. Esse já tínhamos feito, ou seja, já tínhamos feito aqui um caça aos dividendos nos Estados Unidos, ou Estados Unidos, peço desculpa, caça aos dividendos na Europa, já tinha sido feito também há cerca de mês e meio, já não me recordo bem, mas já tinha sido feito. Mas lá está, é assim, este pode ser um tipo de webinar que podemos fazer com maior frequência, caso haja interesse da parte dos participantes, como é óbvio, teremos todo o gosto em partilhar convosco este tipo de webinars, estratégias, chamemos-lhe assim, se bem que não é propriamente uma estratégia, mas que é algo que se tem interesse do vosso lado, teremos todo o gosto em ir a esse encontro, está bem? Muito interesse, ok. Muito bem. Vamos então terminar este webinar. Obrigado por terem estado aqui mais uma vez. Resto de uma boa tarde e bons negócios.